Caríssimos irmãos e irmãs, na oração de entrada da Santa Missa de hoje, nós rezamos com toda a Igreja. Concedei-nos, ó Pai, iniciar com este dia de jejum, este tempo de conversão. A Quaresma é o tempo favorável, como nos diz a segunda leitura. É um tempo em que Deus nos outorga muitas graças, para que nós possamos nos voltar para Ele com todo o nosso ser. Num retorno que tem algo de penoso, porque é como alguém que precisa desencardir-se do pecado para voltar-se com mais força na direção de Deus. É por isso que o Evangelho nos apresenta essas três práticas satisfatórias: a oração, a esmola e o jejum. Por que são práticas satisfatórias, reparadoras? Porque nós podemos ofender a Deus com os nossos bens, com o nosso corpo, pela busca do prazer, e com a nossa alma, pela busca da nossa própria excelência, pela vaidade. Sendo assim, pela esmola nós reparamos os nossos pecados de ganância. Pelo jejum, os nossos pecados de busca do prazer e do conforto. E pela oração, renovando a nossa dependência de Deus, nós reparamos a nossa vaidade. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia de jejum, é o dia em que nós iniciamos a Quaresma. Eu queria ler algumas sentenças dos Santos Padres acerca do jejum. São Bernardo diz: o jejum não é apenas o lavatório dos pecados, mas também a extirpação dos vícios. Não só alcança o perdão das culpas, mas também obtém a graça. Não só tira os pecados que já cometemos, mas também preserva de muitos outros que poderíamos cometer. E isso é assim porque quando nós negamos ao nosso estômago o alimento e sofremos um pouco com a privação, nós abatemos a força da carne. Subjugamos os nossos apetites e, desse modo, o nosso espírito pode, de maneira mais leve e desimpedida, voltar-se para o Criador. São Pedro Crisólogo afirma: o jejum é o palácio de Deus, o arraial de Cristo, o muro do Espírito Santo, a bandeira da fé, o sinal da castidade e o estandarte da santidade. São palavras fortes que se entendem, sobretudo, porque nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos se dedicavam com muito afinco ao jejum. Os dias de jejum, nos primeiros séculos, chegavam a ser quase 200. Porque os cristãos costumavam jejuar nas quartas, nas sextas, nos sábados, e além disso nas vigílias das festas,
nas têmporas e em diversas outras ocasiões do ano, com um jejum que era muito forte. Na Quaresma, comiam apenas depois do pôr do sol, durante os 40 dias. E nos demais dias de jejum, apenas depois das 3 da tarde. Tal era o espírito de penitência que reinava entre os nossos predecessores na fé. Santo Agostinho diz: o jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito, gera um coração contrito e humilhado, dissipa as trevas da concupiscência, apaga os ardores da luxúria e fortalece a luz da castidade. Todos nós temos um certo medo da penitência. E muitas pessoas até aceitam fazer algum sacrifício, desde que seja visando o seu bem pessoal, não a glória de Deus. Hoje, por exemplo, fala-se do jejum como meio para emagrecer. Os médicos falam do jejum intermitente. Ou seja, para o benefício do corpo, o homem até é capaz de jejuar. Mas aqui, Santo Agostinho fala do benefício da alma. Ou seja, o jejum nos ensina a perder o medo do sacrifício. Nos ensina a perder o medo da penitência. Quantos de nós somos como que cercados pelo gosto do conforto, do prazer, do melhor e mais relaxado estado, estão cercados, por assim dizer, de afagos. E a penitência corporal, para nós, é difícil. O bom modo de começar a praticar a penitência é inserindo alguns momentos de jejum na nossa semana, especialmente durante o tempo da Quaresma, para que nós possamos aprender a dizer não a nós mesmos e assim estarmos mais disponíveis para cumprir a vontade de Deus. Frei Luís de Granada diz: o jejum é o freio dos nossos apetites, a mortificação das nossas paixões, o irmão da pobreza, o filho da penitência, a mãe da castidade, o companheiro da oração, o cutelo do amor próprio, a guarda da saúde e o meio eficacíssimo para aplacar a Deus e alcançar dele grandes mercês. Que coisa maravilhosa entendermos que o jejum é irmão da oração. Ou seja, quando nós jejuamos, o nosso espírito como que se levanta sobre a nossa carne e nós podemos, de maneira mais direta, entrar em comunhão com o Senhor, para assim desfrutarmos de um nível superior de contentamento, que é a alegria do Espírito. Esta que muitas vezes só acontece quando a nossa carne chora. Queridos irmãos, se esses textos dos Santos Padres não nos animam a abraçarmos com fervor o jejum e a penitência quaresmal, lembremos das Sagradas Escrituras. Deus queria destruir Nínive. Foi graças ao jejum dos ninivitas que a ira de Deus foi aplacada. Os 3 jovens que foram lançados à fornalha ardente foram lançados em jejum e, por isso, de lá saíram vivos. O profeta Santo Elias
foi arrebatado ao paraíso depois de um tempo largo de jejum e penitência. Moisés recebeu a lei de Deus no alto do monte Sinai depois de 40 dias de jejum. E o próprio Senhor Jesus Cristo, antes do seu ministério público, não começou a pregar, senão após 40 dias de jejum e oração. Nestes 40 dias da quaresma, peçamos ao Senhor que sigamos o exemplo do nosso Mestre, como que escutando a sua voz, que nos diz: dei-vos o exemplo, para que façais como eu fiz. Que nós possamos abraçar com generosidade a penitência quaresmal. E então, queridos irmãos, ao chegarmos ao fim da Santa Quaresma, nossa alma estará mais purificada e poderá, com muito mais intensidade, renovando as promessas do batismo, chegar às alegrias pascais.